Muito bom dia, são 9h30, vamos começar a nossa reunião de Câmara, abrindo para isso o período antes da ordem do dia, para algum vereador que se queira inscrever. Sr. Vereador Alexandre Faria, faça favor. Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Dois temas que gostava de falar. O primeiro prende-se com a proposta que apresentámos, Sr. Presidente, relativamente à certificação ISO e ao portal da transparência, e que ficou de ser agendada para uma reunião de Câmara. O Sr. Presidente, entretanto, transmitiu-nos que procurava fazer, julgo eu, uma compilação dos diversos contributos que foram dados. Eu gostava só de lhe pedir um ponto de situação em relação a isso. O segundo aspecto, Sr. Presidente, está relacionado com o falecimento recente da atriz Eunice Munhoz, que, não sendo nossa munícipe, mas era nossa vizinha e tinha uma fortíssima ligação ao nosso concelho, nomeadamente ao Teatro Experimental de Cascais, e sendo de facto uma figura ímpar no teatro, no cinema, na televisão, e com essa tal forte ligação ao nosso concelho, gostava de propor que fosse aprovado um voto de pesar pelo seu falecimento, pela perda que a cultura em Portugal teve, e que fosse transmitida ao Carlos Avilés e ao Teatro Experimental de Cascais e também aos seus familiares. Muito obrigado. Muito obrigado. Não havendo mais nenhuma questão, nós faremos esse minuto de silêncio no final do período antes da ordem do dia. Em relação à proposta que formularam, há um texto que eu tinha pedido para ser distribuído, porque de facto ela não acrescenta nada em relação àquilo que já está feito. E portanto, mas aquilo está bem explicado por parte dos serviços. Agora, o que há abertura é para, e era isso que vinha no seguimento daquilo que eu pedi para ser distribuído, era poderem entrar em contacto com o diretor municipal da área e perceberem o que é que podem ali aperfeiçoar, mas de facto tudo aquilo que estão a propor já está vertido naquilo que já existe. Aliás, muitas das coisas já existia, portanto não é uma questão nova, portanto já existia há alguns tempos esta parte, nem é trabalho sequer da direção municipal. Mas eu ia pedir à doutora Ivone para reencaminhar a informação que foi recebida e depois, se for caso disso, e se tiverem interesse, de agendarem diretamente com o diretor municipal, que é o Dr. Pedro Caldeira Santos, para poderem aperfeiçoar e para poderem, porventura, perceber melhor o que é que ele entende que já está ali definida. Gostaria ainda só de chamar a atenção também ainda sobre esta matéria, que hoje, no ponto de informações, vêm dois relatórios. Um relatório trimestral das atividades que têm sido desenvolvidas pela DMCR e o outro mais importante e que virá cá também periodicamente, que é o relatório dos projetos comparticipados, de forma a que todos possamos ir acompanhando a evolução e a forma como estamos a conseguir aceder aos fundos europeus. De qualquer dos modos, não estamos muito longe daquilo que é o conhecimento geral, de alguma dificuldade ainda do próprio acesso, mas está lá tudo explicado no relatório, portanto, depois, se tiverem alguma dúvida, também se esclarecerá, ou eu se souber, ou então diretamente o próprio diretor municipal. Não havendo mais intervenções, ia propor então que fizéssemos, penso que estamos todos de acordo, unanimemente em relação ao voto de pesar, em relação à atriz Eunice Munhoz, e propunha que, entretanto, fizéssemos um minuto de silêncio, para o qual eu vou pôr aqui e, portanto, faríamos já um minuto de silêncio.
Muito obrigado. Entramos agora na ordem do dia com a aprovação da ata número 8, de 5 de abril. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passemos ao plano e orçamento com 3 subpontos que coloco também discussão para posterior votação. Não há intervenções, passa à votação. Subponto 2, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por foi abstenção? Abstenção. Aprovado por maioria com 3 abstenções. Subponto 3, quem vota contra, quem se... Peço desculpa. O subponto 2 foi aprovado por maioria com 4 abstenções. Subponto 3, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 4 abstenções. Subponto 4, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora ao ponto de contabilidade, com uma justificação da minha parte. O que se detectou não é nada, não é um erro material muito evidente. Num dos mapas estava mal preenchido por um erro de simpatia, um dos próprios números. E agora, ao carregar na plataforma, agora não me recordo o nome da plataforma, mas é onde se reporta as contas, foi detectado isso e, portanto, não há razão nenhuma para que os documentos aprovados em Câmara fiquem diferentes daqueles que sejam carregados na própria plataforma. Portanto, é esta correção, esta retificação que vem aqui agora à reunião de Câmara. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 3 votos contra do Partido Socialista e uma abstenção do Partido Chega. A declaração de voto? Sim, bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Muito rapidamente, apenas para dizer que, naturalmente, que se há algum tipo de erro que seja de simpatia, não temos nada contra que seja corrigido, pode e deve, mas constituindo anexos da prestação de contas sobre a qual o Partido Socialista anteriormente votou contra, portanto, mantemos este sentido de voto neste ponto. Muito obrigado. Muito obrigado. Passemos agora à gestão patrimonial com 8 subpontos, que os coloco também à discussão. Sr. Vereador Luís Reis, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Relativamente ao ponto 6, quero naturalmente aproveitar para sublinhar a importância deste acordo com o Estado Central para a cedência por um período de 50 anos da bateria da parede e da moradia adjacente, que era usada pelo oficial responsável para a respectiva bateria. Esta é uma infraestrutura militar que, para além do seu valor histórico, e tem uma localização extraordinária e que há muito carece de uma verdadeira intervenção que permitisse resgatar para o usufruto dos nossos municípios e também o usufruto de quem nos visita. Em linha com o trabalho que tem vindo a ser feito entre o Governo e diversos municípios, no âmbito do programa Revive ou ainda na recuperação que o nosso município fez do Forte de Santo António da Barra, num seguimento de um outro acordo com o Ministério da Defesa Nacional. Este é mais um exemplo em que uma gestão de proximidade permite recuperar e valorizar o património que a todos pertence. Não se trata de substituir o Estado Central, trata-se de uma verdadeira complementariedade com os impostos que a todos pertencem, na certeza que o dinheiro dos nossos municípios, que constitui o erário público desta Câmara, tem também aqui uma aplicabilidade cujo retorno por via quer do núcleo museológico, assim como do parque temático e do jardim, serão da maior importância, não só para a revitalização daquela faixa do território, mas sobretudo para todo o concelho, no que aquela tipologia de oferta diz respeito. Por esse motivo, acompanharemos favoravelmente esta proposta, com uma enorme expectativa em que todos possamos, quanto antes, desfrutar continuamente daquele espaço. Muito obrigado. Muito obrigado. De facto, foi muito rápido. Todo este processo da bateria da parede terá qualquer coisa como mais de 10 anos. Não é? Portanto, ou seja, isto é um problema que temos com o Estado, enfim, com o Estado Central, já que nós também somos Estado, mas somos Estado local, e já agora também para informar que o próprio Forte de Santo António da Barra não está ainda resolvido, e portanto, e não está resolvido, naturalmente, não é por questões que decorrem da Câmara Municipal de Cascais. Também para ser justo e verdadeiro, também não são por questões que decorram diretamente do Governo Central. Há uma estrutura intermédia no Estado
que de facto manda mais do que ministros e até primeiro-ministros. Eu já disse isso publicamente várias vezes. Eu já conheci, já estive perante 2 primeiros-ministros que à minha frente deram ordens para se executar determinado tipo de ações e não foram executadas, não é? Porque depois, quando chega à tal estrutura intermédia, se no meio disto mete o Ministério das Finanças, pior, porque é de facto uma força de bloqueio. Tenho grandes esperanças no novo Ministro das Finanças, porque ele, enquanto Presidente de Câmara, tem muita sensibilidade, ou tem toda a sensibilidade para este tipo de problemas, e depois quando mete organismos, neste caso como é a questão do Exército, ou seja, das Forças Armadas em geral, então estamos de facto de grande confusão. Um dos exemplos disso é a bateria de São Gonçalo, que estava para executarmos escritura, para comprar ao Estado, à última hora não pôde ser, enfim, enrolou-se tudo e agora foi feito aquilo que já veio aqui à reunião de Câmara. Cedemos o terreno que era da Câmara para a Faculdade de Direito, arriscávamos a ficar sem a captação da Faculdade de Direito da Universidade Nova, e agora há um problema que se tem que se gerir entre ministérios, ou seja, entre o Ministério da Defesa, o Ministério das Finanças, o Ministério do Ensino Superior, mas, enfim, mas de facto é uma coisa que não se consegue perceber como é que estas, estando a falar ainda para mais entre Estado, ou seja, entre Estado Central e Estado Local, não há nenhuma razão para que as coisas se atrasem e se prolonguem por este tempo. Agora, efetivamente, fico muito satisfeito com chegarmos a mais esta fase, que também ainda não é definitiva, porque ainda há ali outras questões inerentes que estão ainda por resolver, mas que nos permite, pelo menos, entrar dentro da bateria da parede e que nos permitirá começar a fazer a intervenção que pretendemos lá fazer, que basicamente, e na antiga freguesia da parede não há espaços verdes, porque é muito concentrada, é muito densificada, e este é um espaço que ficará verde, ainda para mais com uma vista deslumbrante em relação a todo o litoral de Cascais. Mas, de facto, só para se ter uma ideia, isto já dava tudo assinado, estávamos para entrar já antes. Aliás, eu lembro que a última vez que estivemos mesmo para entrar, até era num período sensível, como era o caso das eleições autárquicas, portanto, ou seja, naturalmente para nós tinha interesse entrar lá dentro, mas não porque o Exército tinha posto um muro, tinha construído um muro que não estava lá, portanto foi uma coisa nova e que não nos possibilitou, obviamente, entrar enquanto agora estes processos, mas, enfim, com a experiência que levo desta matéria, quero ser otimista prudente, não é? Porque ainda chegará aí mais, certamente, uma outra fase em que falta, afinal, o tal papel, ou tal deliberação, ou tal despacho assinado em conjunto por não sei quantos ministros e, portanto, ainda acho que pela primeira vez irei ser um ocupa e, portanto, se isto acabar por acontecer, ocupamos mesmo e depois logo se vê. Mas dito isto, passemos então à votação. Subponto 6, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Subponto 7, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Subponto 8, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Subponto, eu penso que o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13 podemos votar em conjunto. Tenho a concordância, estamos a votar 9, 10, 11, 12 e 13. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora ao ponto de expropriações, com 4 subpontos, que coloco também a discussão para posterior votação. Não havendo intervenções, subponto 14, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Subponto 15, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Subponto 16, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Subponto 17, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora ao ponto de saúde, solidariedade social e direitos do território, com 2 subpontos, que coloco também para discussão. Não havendo intervenções, passa à votação. Subponto 18, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Subponto 19, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao planeamento do território, com um subponto,
que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto da juventude, com 2 subpontos, que coloco também os 2 a discussão. Não havendo intervenções, passa à votação. Subponto 21, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Subponto 22, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos ao ponto da cultura, com um subponto que coloco para discussão. Não havendo intervenções, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E passamos ao ponto do desporto, com um subponto que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, só registar que isto faz parte da estratégia daquilo que cada vez temos vindo a aplicar mais, que é a chamada democracia colaborativa, e, portanto, estes conselhos municipais o que pretendem é envolver toda a comunidade, especialmente a comunidade mais relacionada com os variados temas, e, portanto, coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passa à mobilidade, com 2 subpontos, que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passa à votação. Subponto 25, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Subponto 26, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora à democracia participativa, com um subponto, que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o ponto da proteção civil, com 3 subpontos, que coloco a discussão. Não tenho intervenções. Gostava aqui também de pontuar, lá está, uma das situações, que é a cedência da Casa Florestal da Malveira da Serra. Estamos a falar de um património que, quem conhecer, não sei quantos metros quadrados aquilo terá, mas é uma coisa mínima, ínfima, não é? Que se arrasta também, podia ser pelo valor patrimonial, que fosse assim uma coisa, enfim, como um forte ou uma bateria. Não, aquilo é uma coisa muito pequenina, arrastou-se tempo demais, ainda para mais, eram dos postos de vigilância da própria Serra, ou seja, permitiria dar mais condições aos próprios bombeiros que fazem lá o serviço. Mas, enfim, finalmente a coisa está resolvida, ou pelo menos temporariamente fica resolvida. A outra situação tem a ver com este protocolo de criação e funcionamento dos grupos de primeiro socorro ou de primeira intervenção, que foi objeto de um acordo com o Ministério da Administração Interna, portanto com o Governo Central, em que basicamente o Governo Central suporta metade dos custos e a Câmara suporta a outra metade dos custos. Isso permite, já tínhamos uma corporação de bombeiros, que era a Alcabidez, com um grupo de intervenção desta matéria, e na altura só suportado pela própria Câmara Municipal, e agora passamos a ter as 5 corporações suportadas 50%, 50%, o que vem dar aqui, de facto, uma capacidade operacional também maior aos próprios bombeiros do concelho de Cascais. Assim como também os apoios financeiros que estamos aqui a fazer à Associação de Bombeiros do Concelho de Cascais, no âmbito do protocolo que temos com eles. Dito isto, passemos à votação. Subponto 28, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Subponto 29, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Subponto 30, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora ao ponto de empresas intermunicipais e protocoladas, com um subponto que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E temos agora nos diversos, com um subponto que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. No ponto de informações, dá-se conta do Programa de Atividades do Cascais Ativo é Desporto para Todos, de 2022, assim como o relatório de atividades do Plano de Investimentos de 2021 das Águas de Cascais, o relatório trimestral de atividades desenvolvidas pela DMCR-DTRC, o relatório de projetos comparticipados do primeiro trimestre de 2022, assim como os despachos, entretanto, proferidos. Proponho agora a aprovação da minuta da ata número 9, de 19 de abril,
que coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Resta-me desejar a todos um bom resto de semana. Muito obrigado.